Bom, eu vou falar primeiro dos avisos. Vocês receberam uma circular, correto? Falando sobre a data de entrega dos trabalhos bimestrais, que vai ser dia 15/5, a próxima sexta-feira. Todo mundo tem essa informação? Sim. Yes. Tá. Sim. Então, a direção pediu para a gente criar ou disponibilizar um e-mail para passar para vocês estarem enviando esses trabalhos e as atividades, né? Então, você pode digitalizar. Se você fizer o trabalho no computador, no editor de texto, é só salvar e anexar, né? Acho que todo mundo sabe fazer isso. E caso você não tenha uma multifuncional, não sei se vocês já viram aqueles programinhas que dá para escanear pelo celular. Eu utilizo esse programa, chama Can Scanner. Caso quem não tenha conhecimento de fazer a digitalização pelo celular, eu vou montar um pequeno tutorial para explicar como utilizar essa ferramenta. Então, vocês podem estar utilizando também para outras matérias, para envio desse trabalho. Tem a terceira opção, que é pelo correio. Só que acho que essa última aí, acho que vocês vão optar por não fazer, porque vai dar mais trabalho. Eu coloquei aqui material e atividades, porque a gente não tem material no plural de artes. O que tem lá não coincide com o que a gente está estudando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou digitalizando o período histórico que a gente está estudando. Estou acabando de montar. Hoje mesmo ainda já vou disponibilizar no plural. Vocês vão poder acessar isso via celular direto. E nesse material, no final, eu vou deixar anexo a versão em PDF para vocês baixarem e, se quiser imprimir também, vai ficar a critério de vocês. Eu vou... Nesse material também, eu já vou deixar lá o e-mail para quem quiser copiar. Não tem necessidade de copiar agora, mas lá também eu vou deixar o e-mail digitado dentro do material. Lembrando que esse e-mail é para dúvidas pedagógicas. Bom, vou falar primeiro, vou fazer uma revisão da montagem do trabalho, certo? Não sei se vocês lembram. Bom, aqui é a capa. Então, a diagramação da capa vai conter esses 3 elementos, né? Então, aqui quem for utilizar o editor de texto, né? Então, vai montar, vai criar um arquivo, né? No Word lá, vai salvar isso, daí você vai enviar por e-mail. Então, eu já tinha passado para vocês essas informações, mas a gente vai fazer a revisão caso alguém tenha esquecido. Vou perguntar para vocês aqui, responde aqui no chat para mim, quem já montou o trabalho bimestral? Vou dar uma olhada aqui, eu não consigo ver com essa tela. Deixa eu ver aqui. Me dá um ok aqui, quem já montou o trabalho? Pode mandar aqui pelo chat, para eu dar uma olhadinha quem que já fez, para eu ter uma noção. Certo, vou voltar lá para a explicação da montagem do trabalho. Então, a capa vai ter essa diagramação, né? Em cima, uma identificação com seu nome, né? A série.
o nome do colégio em cima, no meio o título e abaixo a identificação do bimestre. Aqui na lateral a gente tem o tipo da fonte e o tamanho. Como eu tinha dito na sala, o trabalho é bem simples, né? Basicamente vai dar uma página. Pode ser que você monte aí com uma quantidade de texto um pouco maior. Então, acho que no máximo aí vai dar 2 páginas. Então, vamos aqui para a explicação. Então, o conteúdo do trabalho, você vai repetir o título, né? A matéria, o contexto histórico que a gente está estudando. Em seguida, aqui a gente vai ter a introdução. Essa introdução é um resumo, né, do período histórico. No material que eu vou disponibilizar lá no plural, vocês vão ter todas as informações para retirar, né, esse texto de lá, né, fazer esse resumo. Em seguida, você vai escolher lá um dos tópicos dentro do período histórico, né? Aqui no caso eu coloquei o Rodin. Desses tópicos, o artista ou obra que você escolher, você vai também fazer um resumo, pode falar do artista ou sobre a obra que você escolheu, também não é um texto grande, aí uns 2 ou 3 parágrafos. Em seguida, você vai copiar a imagem, né, e inserir no documento, né, referente aqui o artista, é a obra que você escolheu. Logo abaixo aqui você vai colocar a legenda, né, é o nome da obra e o período que foi criado, que o artista fez. Depois vai ter aqui com uma justificativa por que você escolheu. Então, aqui é uma experiência estética, sei lá, eu gostei da imagem porque eu gostei da composição, das cores, dos elementos visuais, ou faz lembrar alguma coisa. Então, aqui você vai contextualizar o motivo, a experiência estética que você teve com a obra que você escolheu. E, no final, referência bibliográfica. Se você pegar do material que eu vou publicar lá no plural, lá no final, eu já vou colocar a referência do livro que eu estou utilizando, que é Descobrindo a História da Arte, da Graça Proença. Vai ter essa referência lá, é só você copiar e colocar aqui no final. Caso você pegue lá da internet, então você vai copiar o link, fala texto de tal site. Aí você vai copiar e colocar embaixo aqui. E se a obra for de outra página, você vai colocar a imagem, 2 pontos e colar o link logo abaixo. Então, para a formatação dessa página aqui, no editor de texto, vocês vão utilizar o Arial, né, a fonte Arial mesmo, e aqui é a sequência dos tamanhos, né? Título 32, a introdução 12 pontos e assim por diante. Quem tiver alguma dúvida pode chamar aí no chat ou depois me enviar a dúvida por e-mail. Então, aqui dentro do período histórico do século XX, ocorreu os ismos, né? Os expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, surrealismo e futurismo. Então, em sala de aula a gente fez aí o sorteio, eu lembro que vocês escolheram. Caso quem ainda não fez o trabalho quiser alterar, quiser mudar aqui o tema, só me manda um e-mail falando, professor, eu vou trocar, eu quero fazer expressionismo. Só para eu ter um controle aqui das escolhas que vocês fizeram de trabalho. A segunda opção é quem não vai fazer no computador, quer fazer manuscrito. Então, vocês vão manter a diagramação, né?
Opa. Letra legível, né? Aqui o título, a arte não é a arte da pré-história. Eu peguei esse daqui porque eu não ia fazer um exemplo para cada, né? Para cada matéria. Então, isso daqui é do 6º ano. Mas serve como exemplo para vocês. Quem quiser fazer letra fantasia, aquele lettering, eu acabei não passando para vocês, né, uma aula de lettering, mas na internet aí tem vários videozinhos mostrando como faz essa tipografia. Então aqui no título você pode fazer uma coisa mais artística. E logo abaixo, aqui a referência do bimestre também, letra legível. A sequência é a mesma lá da formatação do Word, para que você vai fazer, né, à mão, né? Aqui o detalhe da imagem, você pode fazer uma releitura da imagem, desenhando, aí você recorta e cola lá no trabalho. Se eu avançar aqui mais um, aqui no caso, eu fiz um desenho, a grafite, então você não precisa fazer no tamanho do exato que você vai colar lá no seu trabalho. Você pode fazer um maior, e aí no caso, se você tiver uma impressora, uma multifuncional, você digitaliza a imagem, reduz no computador, imprime, recorta, aí cola lá no tamanho que você quiser. Deixa eu voltar aqui. A diagramação da imagem onde você vai colocar no seu trabalho não precisa ficar igualzinho que está aqui. Você pode usar aqui, por exemplo, você quer fazer a imagem maior? Pode fazer. Então, aí no caso, aí você vai descer aqui o texto ou colocar primeiro, aí tanto faz. A legenda que tem que ficar embaixo. Então, você pode alterar aqui a posição aqui da imagem conforme o tamanho que você quiser. Aqui um detalhe, é legal você colocar aqui a técnica que você utilizou. No caso aqui eu utilizei o grafite. Se for lápis de cor, a técnica é lápis de cor, esferográfica, guache, aí vai. E a data, para depois você lembrar quando é que você fez o desenho, né? Para quem for montar no editor de texto, lá na pesquisa, eu lembro que eu falei para vocês, a forma correta de copiar essa imagem no Google é você clicar na imagem, ela vai carregar aqui no lado direito, aí quando eu terminar de carregar aqui, você clica no botão direito copiar, e aí você vai ter a imagem no tamanho real. Aqui ela vai estar em baixa resolução. Copia e cola. E tanto para você pegar ela para referência também, para você fazer sua releitura no trabalho manual. Para você pegar informações aqui da onde que está essa imagem, essa obra, você clica aqui no globozinho azul, que ele vai abrir a página onde foi publicado a obra. Então, possivelmente você vai encontrar lá informações sobre a imagem. Caso não tenha o nome e o texto falando sobre a obra e data e artista, você vai pesquisando em outras páginas até encontrar a informação que você precisa. Então, lembrando, a data de entrega, o prazo máximo é o dia 5, vai cair na sexta-feira, né? Caso de dúvida, aí vocês me enviem o e-mail. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá todo mundo mudo aí, não consigo escutar ninguém. Só professor. Pergunta.
Nenhuma não, Até agora professor. não, professor. Até agora Vocês não. estão interagindo, tá parecendo que eu tô sozinho aqui na sala. Tranquilo, professor. Aqui, tá aqui. Tranquilo. Ah, mas na De sala vez em quando fechada. fala alguma coisa, porque aí você não dá a impressão que eu tô falando sozinho aqui. Pode ser? Tá bom. Vou me solitário, eu vou ficar triste. Beleza. Eu vou agora passar para a revisão lá do conteúdo. É claro que aqui o PowerPoint ele está reduzido e eu não coloquei tudo que tem que eu vou publicar lá no material no plural. Esse material do plural ele vai estar bem mais completo. Caso vocês tenham alguma dúvida lá quando vocês acessarem esse conteúdo, vocês utilizem aí o e-mail para fazer as perguntas aí sobre o material, sobre as atividades também. O legal dessa ferramenta que a gente está usando é que a gente não fica preso naquele período só da aula. De repente, se vocês tiverem alguma dúvida de programa mesmo, eu não sei se eu comentei com vocês que eu dava aula de informática numa outra escola, então eu tenho conhecimento nas ferramentas do pacote Office, tanto de apresentação como formatação no Word, a parte avançada também. Caso vocês tenham alguma dúvida na montagem, na parte da ferramenta mesmo, pode me perguntar, enviar dúvida por e-mail, que aí eu respondo, dou print na tela explicando aonde você vai acessar, tudo bonitinho aí, caso vocês não tenham alguma dificuldade. Tudo bem? Ok. Beleza. Então tá. Beleza. Vou voltar Tranquilo. aqui para... Entendi. Vamos voltar para a apresentação, que eu acho que é essa aqui. Isso. Então, o período histórico que a gente está estudando, né, da história da arte, é a arte da primeira metade do século XX, né? Vamos lá. Não lembro se todos estavam nessa aula da apresentação, né, do período. Então, lá, o contexto histórico. Vamos ver o que estava acontecendo. A aplicação das conquistas técnicas e desenvolvimento industrial do século XIX. O que é isso? No século XIX, ocorreu a Revolução Francesa, que vocês já devem ter estudado, e a Revolução Industrial. Tá? Então, isso teve reflexo também na produção artística posterior. Agora, o que aconteceu nesse período? Os conflitos políticos. A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, o fascismo na Itália, nazismo, tudo isso, é claro que vai acontecer o quê? Acentuar as diferenças entre as classes. Mas olha o caldeirão de acontecimentos históricos aí para alimentar aí a criatividade dos artistas. Não é à toa que surgiram tantos movimentos artísticos, né? Com esse contexto histórico, né? Só podia acontecer isso mesmo. Então, aqui, voltando os movimentos históricos que ocorreram nesse período. Opa! Alguém não escolheu, não chegou a escolher aqui algum movimento artístico para trabalho? Não chegou a passar? Quem não escolheu no dia lá, me passa para eu fazer o controle, certo? Pro, Oi. eu escolhi, mas eu não lembro qual que eu escolhi. Eu também. Eu também. Então eu vou fazer o seguinte. Eu também. Os movimentos artísticos são esses. Eu peguei uma imagem de cada um para a gente dar uma revisada. Então vocês vão fazer o seguinte. No final da aula, vocês vão me mandar um e-mail já para vocês adicionarem o meu contato aí, né? E Turismo. já vamos atualizar esse controle aí. Então, vocês vão me mandar, professor, vou escolher o expressionismo.
Aí eu vou salvar lá uma pastinha para vocês. Então, esses são os movimentos da história da arte que vocês vão poder escolher. Então, aqui vou passar uma imagem de uma obra de cada movimento aí, e no final vocês podem fazer a escolha. Tudo bem? Para quem não fez ainda, claro. Tranquilo. Bom, esse daqui, não sei se vocês lembram da apresentação em sala de aula. Alguém tem um palpite do que Ô, professor, Bom, essa dá uma pintura Expressionista. expressionista. O que a gente pode observar aí? professor, Oi. o senhor tinha passado outros temas pro trabalho que a gente tinha escolhido, tinha lá, era quadrinhos, eu fiz trabalho de quadrinhos. Então, mas na verdade, aqui quadrinhos também faz parte dos movimentos artísticos do século XX. É que está mais para o final do material. Então, como aqueles que eu passei, mais esses que eu passei agora, que eu mostrei agora no slide anterior. Então, o que eu passei em sala está valendo também, mais esses aí, esses movimentos artísticos que eu passei agora. Então, quem já fez, não tem problema. Eu não lembro se eu tinha incluído esses movimentos. Vocês lembram se eu apresentei para vocês? Você apresentou esses movimentos, mas você não tinha incluído na hora de escolher para o trabalho. Não? Não. Então, Não, quem já professor, fez? você tinha escolhido isso daí para fazer uma atividade que a gente ia ter que te entregar. É, a gente entregou e você deu um trabalho lá. Não tem nada a ver com isso daí. Isso aí não tem a ver com o trabalho, o que você tinha dado. Então, tudo bem. Para quem não fez ainda, então vocês podem incluir esses movimentos artísticos. Para quem não fez o trabalho ainda. Então, no material que eu vou subir hoje no plural, vai ter conteúdo para vocês montarem o trabalho baseado nesses movimentos, que para quem não fez. Então, aqui é o grito, né, do Magritte. Isso aqui como o expressionismo é o quê? A expressão emocional. Então, aqui então é fácil de identificar pelas pinceladas fortes e geralmente expressa uma emoção, né? O Van Gogh, acho que eu mostrei para vocês, né? Vê as pinceladas fortes. Ele é um representante, ele é, na verdade, considerado o criador, né, do expressionismo. Há um autorretrato. Alguém lembra qual o movimento artístico dessa obra? Ou o nome do artista? Desse aí, de cabeça não vou lembrar o nome. Ô, Pro, eu tô vendo Oi. aqui, e o que eu anotei era que o que a gente tinha que escolher eram 5, né? A pintura e a escultura, tendências da cultura moderna, a arquitetura, a máquina e a arte dos quadrinhos. Eu tinha escolhido na época os quadrinhos. Tudo bem, ele faz parte do contexto histórico do século XX. Esses temas ainda pode manter o tema, não tem problema. É que eu estou incluindo esse que é mais são importantes. Tá. Na arte na questão das artes plásticas, né? Da pintura, especificamente. Então, foi uma falha minha não ter colocado. Na verdade, como a gente fez aquela atividade em sala, acho que por isso que eu optei mais pelos movimentos mais do final do século XX. Mas, como acho que a maioria ainda não fez o trabalho bimestral, então
Por isso eu estou incluindo agora os movimentos artísticos. Então, aqui é o do Matisse, né? Esse é uma pintura fauvista. O fauvismo ele tem uma característica de cores fortes, né? As cores puras. Você vê que praticamente não tem degradê, né? Não tem nuances. Eles não se preocupam muito com a fidelidade da figura, né? A gente consegue perceber aí um movimento, né? Um movimento circular na obra. Então, basicamente, é isso daí. Essa aqui, essa pintura é famosa. Alguém arrisca aí um chute? Também não lembro. Essa é bem famosa, hein? Qual movimento artístico? Alguém sabe? Lembra? Essa obra eu não apresentei na aula presencial. Cubismo, eu acho. Não. Cubismo, exatamente. Esse é Pablo Picasso. É um precursor aí do cubismo. Ela representa o nome da obra é a Guernica. Ela representa a Guerra Civil Espanhola. Tá? Tem até uma história curiosa dessa obra, que quando ele estava concluindo, depois que ele concluiu, é um mural bem grande, essa pintura. Quando ele concluiu a obra, um general chegou para ele e perguntou: mas que porcaria é essa que você fez, né? Ele virou para o general e falou: isso daí eu não fiz, quem fez isso foram vocês. Assim, se vocês olharem aqui, ele está representando um bombardeio que teve na cidade. Então, você vê as pessoas gritando, pessoas mortas, então... E ele peitou o general, isso aí ficou marcado na história, esse episódio. Então esse é o cubismo. Tem o Braque também, lá no material tem um outro artista chamado Braque, que também é do início do cubismo, aí, dos criadores do cubismo. E essa imagem aqui, alguém arrisca um palpite? Qual o movimento daqueles que eu apresentei? Cubismo também, eu acho. Não? Abstracionismo? Então, ele lembra por causa da geometrização dos elementos, né? Sim. Só que aí, ao contrário do cubismo, a gente praticamente não consegue identificar figuras, né? Sim. Você tem que forçar muito para tentar ver alguma coisa aí. Alguém consegue identificar alguma figura específica? Trapézio. Quadrados. Então. Triângulo. Trapézio. Então. Bola. Formas geométricas. Então, Bola. quando a gente não consegue identificar as figuras numa obra, então essa obra é uma obra abstrata. Então, é o abstracionismo. Eu falei abstracionismo, professor. Desculpa, não tinha escutado. Tá de boa. Então, é fácil de identificar quando o abstracionismo é o contrário do figurativo. Figurativo, a gente identifica as figuras. E no abstracionismo, a gente não identifica. São formas mais básicas, trabalham muito com geométrico. E tem o representante aí o principal representante, um dos principais. Professor, eu sei o nome dessa obra. Eu acho que eu não peguei. Não peguei o nome dela, mas é uma Linha obra famosa. Transversal, o nome dessa obra. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei o nome, mas se eu não me engano, é exatamente o título da obra. É do Kandinsky. Também no material lá vocês vão encontrar um texto falando sobre o abstracionismo e alguns representantes desse movimento. O Kandinsky ele foi professor de uma conceituada escola de design, chama Bauhaus. Alguém já ouviu falar? Não. Completou 90 anos, é uma escola alemã chamada Bauhaus. Ela completou 90 anos de existência
no ano passado, se eu não me engano, teve até um evento. Ela passou pela Segunda Guerra, inclusive, para a escola não ser fechada, eles tiveram que se sujeitar à autoridade do nazismo lá. Então, eles tiveram que ter que fazer alguns trabalhos para o nazismo para sobreviver aí a esse período da guerra. E o Kandinsky, ele era professor aí dessa escola. Quem optar por estudar artes, né, fazer formação de artes, né, nível superior, é muito provável que vocês tenham conteúdos aí sobre Bauhaus, psicologia da forma. Então é muito interessante. Vamos para o próximo. E essa próxima imagem, alguém consegue dar um palpite? Consegue identificar alguma coisa? Ela parece abstrata, né? É um tipo de abstração, né? Mas é possível identificar alguma coisa aí? Esses objetos espiralados dá alguma sensação? Não parece uma aula de dança? Então, dança, referência... Não, parece catavento. Catavento. Sabe, Catavento, o que o catavento faz? Ele se movimenta através do vento, então é um movimento. Então a gente tem uma impressão de movimento, certo? Então, e essa perspectiva de fundo, a gente tem uma impressão tipo como fosse um galpão. Então, assim, ela tem uma característica abstrata, mas a gente consegue identificar algumas coisas. Então, o futurismo tem esses elementos que a gente consegue identificar. Alguns temas estão ligados à violência também, e sempre a gente consegue, a movimento, violência, a guerra, e a gente consegue identificar movimento nas obras. Também lá no material vocês vão ter um conteúdo mais completo falando. É uma opção aí para vocês escolherem. Então, essa referência bibliográfica, tirando do final aqui da história da arte do Gombrich, lá no material, eu não incluí nenhuma obra desse livro. Então, o conteúdo inteiro lá que eu estou terminando de digitalizar, que eu vou deixar disponível no plural, desse livro da Graça Proença, Descobrindo a História da Arte. Então, lá na bibliografia, quem montar o trabalho baseado só no material que eu vou publicar, então a referência já está aí. Eu vou deixar também no final, digitado lá no final do arquivo. A gente ainda tem aí 20 minutos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de procedimentos de envio? Vocês conseguem receber arquivos por aqui? Algum professor já enviou? Não sei não, hein, professor. Gente, Eu acho que meu não. áudio tava ligado, não acredito. Algum professor conseguiu enviar algum arquivo para vocês por aqui? Eu acho que não. Não dá para enviar aqui, eu acho. Acho que não. Não. Bom, eu vou pesquisar, porque eu acho que essa ferramenta ela disponibiliza um recurso para envio de arquivo. Eu vou acho dar que uma pesquisada. nenhum professor não vai mandar nada. E assim, se eu quiser escrever alguma coisa para vocês, tem como mandar para todos de uma vez aqui? Algum professor já fez isso? Escreveu alguma coisa? Escreve No chat não dá? Ou não? Aqui dá, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui o e-mail já para facilitar para vocês. Eu vou copiar aqui já o e-mail, aproveitando. Já para vocês já copiarem.
Acho que chegou aí, né? Chegou. Chegou. Então aí, Dá pra pra não ter acessar problema. tranquilo, professor. Só de apertar em cima já. Ah, eu acho que dá para mandar sim. Vou fazer um teste aqui. Eu vou mandar uma imagem aqui. É só para teste. Para as aulas Eu apertei em posteriores. cima do e-mail e já abriu na aba lá no e-mail já. É, o meu também. Então, eu vou pedir para vocês adicionarem aí esse endereço para não ter problema de spam para quem não usa o Gmail, quem usa o outro e-mail. Eu vou fazer um teste aqui para ver se eu consigo mandar a imagem também. Não, imagem não dá. É só texto mesmo por aqui. Não, pelo menos texto dá. Alguma coisinha aqui se precisar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre procedimento de envio? Ou sobre Eu não. montagem do trabalho? Tá tranquilo. Alguém tem alguma dificuldade para mexer no editor de texto? Que não lembra como faz alguma coisa? Algum recurso? Pra mim tá Eu não, tranquilo. professor. Tranquilo. Tranquilo também. Tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou encerrar a aula. Você, já que não tem mais dúvida, ninguém tem nenhuma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, então você já tem o e-mail. Professor, Oi. é pra entregar dia 15 ou até dia 15? De preferência, quem Melo, tá escrito ali, ó. Dia 15. Até o dia 15, Melo. o dia Aí, mano, eu nem li a imagem. Caraca, Melo. Aí mofou, hein? Pô, Melo. Dia 15 é o prazo máximo. Mas assim que você finalizando, você pode enviar. Tá. Antes de eu finalizar aqui a aula, não esqueçam de me mandar aqui mandar um primeiro e-mail já com o tema que vocês escolheram do trabalho. Quem já fez, só para eu confirmar aqui no meu... Professor, pode mandar por aqui mesmo, pelo chat, o que você quer fazer? Não, eu prefiro que vocês Esse já mandem por marca? e-mail. Eu prefiro que vocês mandem por e-mail, porque aí eu já crio uma pastinha para vocês, fica mais fácil de eu controlar. Pode Tá bom, ser? então, beleza. E aí depois, quando vocês enviarem o trabalho digitalizado, aí eu já vou salvar, vou criar uma pastinha separada para cada um e já vou salvando as atividades e os trabalhos de vocês numa pasta específica, cada um com o seu nome, eu já vou criando. Então, eu vou pedir para vocês me reenviarem aí o tema por e-mail para eu já fazer essa organização. Tudo bem? Professor, pode enviar agora? Pode enviar. Assim que eu for recebendo, eu já dou um ok para eu já respondo dando um ok que eu recebi. Eu enviei, professor. Já terminou o trabalho já, Douglas? Que trabalho? Douglas só tá jogando videogame. Você acha que o Douglas lembra que tem trabalho? Douglas já tá level 200 na RCI já. Maluco só no Rainbow Six bolado, filho, pegando prato. Pô, Pegando o prato. saiu? Pegando prato. O professor saiu? O professor... Então, ele tá aí. Se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, tudo bem? Tudo bem.
Beleza. Para publicar o material e atividade, vocês já vão receber aí no plural. Beleza. Já mandei também, Beleza? professor. Enviei já, professor. Também Tá vê. chegando. Eu também enviei. Princess Douglas. The Little Douglas. Tá. The Little Douglas. Aí, Douglas, nem das É. dúvidas. Que você tá no Ô, Douglas, valeu pelo carregador do PSP, tá salvando minha quarentena. Coitado, mano. Vou encerrar. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até, falou, Falou, professor. Falou. Falou, senhor.